No período da tarde, agora iniciaremos às 14h10 com o palestrante Gerson Rolim, que é diretor de soluções, com o tema 10 conceitos mal compreendidos sobre a LLM. Daremos início à apresentação e a palavra do professor Gerson Rolim. Olá, boa tarde. Eu hoje decidi fazer uma exposição um pouco sui generis, talvez um pouquinho polêmica, mas enfim, certamente algo que vocês ainda não viram ainda, nunca antes nesse país. Nem na Bahia. A ideia aqui, vocês veem que eu tirei uma foto, né, panorâmica do auditório, aqui do púlpito, e, brincadeiras à parte, foi gerada pelo Nano Banana, né? A gente está aqui com a presença do Google, que vai dar palestra amanhã para nós. Esse é o modelo de linguagem mais recente de geração de imagens do Google. Os slides eu vou passar para o Hernandes, então também não precisa tirar foto, enfim, não precisa, né, se preocupar em anotar, vocês vão ter toda a informação após a palestra. E a ideia é falar sobre alguns conceitos que a gente, às vezes, se confunde ou que a gente até entende de forma subótima, né? De uma forma não exatamente correta, sobre a IA generativa. A gente vai falar sobre geração de texto, sobre memória da IA generativa, né? O que acontece, como que a IA generativa consegue responder perguntas de eventos além da data de corte. Vamos falar sobre limitação de respostas e fontes de documentos, de RAG e janelas de contexto, né? Já eu explico para vocês o que é o Retrieval Augmented Generation. A gente não vai entrar num deep dive técnico, mas é importante a gente conhecer o conceito de RAG. E, por fim, a gente vai falar sobre alucinações e validação de respostas. Então, aqui a ideia é, mais do que falar de LLM, mais do que falar de IA generativa e dos resultados dela, é trabalhar um pouquinho o nosso modelo mental, os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos sobre os limites e sobre as características naturais, as características inerentes à IA generativa. Isso é muito importante quando a gente está pensando em projetos corporativos, quando a gente está respondendo, né, ou num brainstorming, e respondendo pessoas talvez um pouco mais leigas sobre o assunto e que acham que, né, que a IA generativa ela é determinística e 100%, né, coerente. Acho que esse é o grande ponto dessa conversa que a gente vai ter agora de tarde, né? A IA generativa não é determinística, né? Ela não é 100% coerente. E não tem como fazer diferente. Tem como amenizar isso. Então, primeira questão é, né, como a LLM decide parar, né? Em que momento o modelo de linguagem percebe que ele já tem a resposta completa sobre o tema ou sobre a pergunta que foi feita. Então, ele trabalha... bom, para quem não sabe, né, o LLM, o modelo de linguagem, ele monta a frase, monta as respostas deles, palavra a palavra. Na verdade, token a token. O token, que é a unidade, de tratamento, unidade de conhecimento do LLM, ele vai de 60% de uma palavra até uma palavra inteira, mais ou menos. Então, se vocês levarem em consideração que uma lauda tem 1000 palavras, por exemplo, você não vai estar muito errado se você estiver pensando que nessa lauda você tem algo em torno de 1.200, 1.150 tokens. Você tem um pouquinho mais tokens do que palavras. E assim que ele gera a primeira palavra, ele infere a probabilidade estatística da próxima palavra. É assim que ele funciona, palavra a palavra, token a token. E ele trabalha, em que momento ele interrompe essa resposta? Com marcadores end ou stop, né? Fim ou parada.
E ele fica o tempo inteiro, além de inferindo o próximo token, que pode ser uma palavra, inferindo se, de repente, a probabilidade dele já ter respondido o contexto é grande. Quando ele chega à conclusão de que a probabilidade é alta, ele marca com stop e para a resposta naquele momento. Claro que você tem pelo menos mais duas situações onde você pode ter o LLM parando a resposta. Quando você estoura a quantidade máxima de tokens, dependendo do modelo e do contexto, são 4.096 tokens, e você também tem uma restrição de tempo de processamento. Então, qual foi a ideia aqui? Né? A ideia, de novo, é responder perguntas que às vezes a gente ainda não fez, mas em algum momento a gente vai ter, ou perguntas que a gente já fez e ninguém nunca respondeu. Né? Então, em que momento o LLM para uma resposta? Quando ele chega à conclusão de que uma resposta está completa, com essa inferência do fim da resposta. As correções imediatas atualizam o momento? Essa é a pergunta, ou até a lenda urbana, né? A impressão que muita gente tem de que, quando a gente conversa ou corrige a LLM, ela automaticamente aprendeu aquela correção e ela não vai mais cometer aquele erro. Não é assim que funciona. Primeiro, e aí nem está no slide, mas é importante citar, que o LLM ele não é treinado. Ele não é retreinado. Ele já foi treinado. Quem treinou o LLM? O Google, a OpenAI, né? a Anthropic. A Big Tech treina a versão do LLM e ponto final. Ele vem para o mercado, depois de implementado, treinado. Ele não é retreinado, ele só vai ser retreinado na próxima versão, na próxima release, subversão daquele modelo. Então, quando a gente corrige uma resposta, ele não está corrigindo ou retreinando o LLM. Isso é um ponto pacífico. Tá? Pô, Gerson, mas eu converso com alguns bots, com alguns assistentes, que eu tenho a impressão de que, quando eu trago para ele um conceito novo, na próxima vez que eu vou conversar com ele, ou na próxima pergunta que eu vou fazer, principalmente na próxima pergunta, na mesma sessão, ele está agindo, ele age como se que tenha passado a conhecer aquele conceito que ele não conhecia antes de conversar comigo. É verdade. Né? A gente tem como trabalhar a memória de curto prazo do modelo, na verdade, do bot. Né? E o que acontece? Como funciona isso? Um bot robusto, bem feito, ele tem duas formas de manter o contexto do atendimento da conversação com você. Primeiro, a da sessão, daquele momento daquela conversa, aquela conversa específica. Segundo, na próxima conversa, ele traz o que ele aprendeu de você nas conversas anteriores. Vamos falar da memória de curtíssimo prazo, que é dentro da sessão. Para que o bot lembre da última resposta que você deu, ou da última pergunta, né, da última resposta que ele deu, da última pergunta que você fez, quando se cria o bot, a gente pega, armazena a pergunta e resposta anterior e insere no prompt da próxima interação. Por isso que a gente está chamando de memória de curtíssimo prazo. Porque, quando eu sair da sessão, eu perco esse contexto. Então, de novo, né, para que o bot lembre do que você perguntou na pergunta anterior, não é no dia anterior, na pergunta anterior, você tem que trazer para o prompt da próxima resposta o que foi falado nas perguntas e respostas anteriores. E, Gerson, e a memória de curto, médio prazo? Assim, como que o bot lembra de mim na próxima, vai lembrar de mim nas próximas sessões? Essas informações, toda essa interação com o bot tem que ser armazenada em banco de dados, e tudo que foi falado se traz para o primeiro prompt da próxima sessão, para que ele saiba quem é você e tudo que foi falado com ele. Então, este treinamento,
a gente não costuma chamar de treinamento, a gente chama de grounding, né? A gente chama de aterramento, né? Como que a gente customiza a LLM para os meus casos de uso, esse tipo de grounding, de aterramento, de customização, permite que a gente tenha uma LLM, um bot, um agente, com memória de curto e curto médio prazo. Mas não retreina o modelo. Se eu não trouxer essas informações que eu armazenei de contexto, ele continua não sabendo quem você é, mesmo você tendo conversado com ele 5 segundos atrás. Bom, e aí então, né, o ajuste fino, né, o fine tuning, né, periódico é fundamental para que a gente tenha esse conhecimento dentro da sessão ou entre várias sessões de interação com o assistente, né? E aí a gente tem, né, algo que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o que a gente tem, uma das formas de fazer esse grounding é o Retrieve Augmented Generation, que é você com informações armazenadas na memória ou em banco de dados. Como ele me lembra de conversas anteriores? A gente acabou de explicar. Foi um visionário, eu lembrei do próximo slide. Como funciona? O banco de dados armazena o histórico das interações, o sistema recupera o contexto relevante automaticamente, o prompt é enriquecido com informações anteriores, né, e o modelo processa o contexto expandido como um novo input, né? Se o termo prompt não estiver muito claro para todo mundo, é basicamente aquela pergunta que a gente faz para o gemini.google.com, né? Aquela pergunta que eu faço é o meu prompt. Pode ser mais robusta, mais extensa, mais direta, clara e objetiva, de acordo com a nossa necessidade, nossa vontade de conversar com ele. Então, é assim que a gente persiste a memória em sistemas baseados em inteligência artificial generativa. Como funciona o conhecimento além da data de corte, né? O que é a data de corte? É a data em que o modelo foi treinado. Vocês vão lembrar, né, no começo da IA generativa, né, para quem já esqueceu quando foi lançada, ela foi lançada logo ali, né, novembro de 2022. Né? Então, a gente não fez 3 anos de IA generativa ainda. Já parece uma eternidade, né, pela quantidade de resultados que ela dá. Eu vou falar um pouco da concorrência, mas só para deixar claro, a gente lembrar o que acontecia nos primeiros meses de IA generativa, né? Então, a OpenAI lançou o ChatGPT em novembro de 2022, e aí, provavelmente vocês vão lembrar, né, no primeiro semestre de 23, não, mas, putz, esse evento aconteceu depois de novembro de 22, o ChatGPT não vai responder sobre ele. E a gente ficou meses vivendo... puta, e aqui, o que eu faço agora? Não tinha solução, né? Porque ainda não tinha se criado esse conceito de RAG, de memória de curto e médio prazo, né? Então, a grande questão aqui é como que eu enriqueço o meu grande modelo de linguagem para conseguir responder perguntas que estejam, de eventos que tenham acontecido depois, né, do treinamento dele, que é o dia do lançamento. A versão foi lançada, ele não é mais treinado. Isso vai ser retreinado na próxima versão. A gente tem 2 formas de enriquecer ou criar novas memórias, né, criar inteligência para o LLM daquele momento sobre temas que ele não conhece. Você pode fazer o que a gente chama de injeção de dados no prompt, voltamos para o prompt. Mas esse prompt não é um prompt que está no bastidor, que está na aplicação. O usuário final não vê esse prompt. Neste prompt da resposta, a gente fala, por exemplo, dos resultados da eleição de 2024 para um LLM que foi treinado em 23. Ele não sabe que existiu eleição em 24, porque ele não sabe que existe 24. Para ele o mundo acaba em 2023, nesse caso. Uma outra forma e uma característica muito interessante do Gemini, é que além dos documentos, além dos bancos de dados internos que você pode usar para enriquecer as respostas do Gemini, você também pode pedir para o Gemini pesquisar no Google Search, no google.com.
Então, assim, ele chegou a um momento que ele, de repente, não conseguiu gerar a resposta. Você permite que ele vá até o Google e pegue informações do Google Search para enriquecer aquela resposta que ele vai te dar. Então, essa é uma funcionalidade que a gente pode ligar ou desligar na hora que a gente está configurando o nosso Gemini. Então, lembrete aqui, o modelo não adiciona conhecimento permanentemente depois do treinamento. Que é uma questão... Esse é um tema também super popular e que é importante a gente deixar claro. Há a garantia do uso exclusivo de documentos corporativos? Não, não há. As respostas todas aqui, praticamente quase todas vão ser não. Tá? Mas, o que o Gerson está fazendo aqui? Ele está querendo me desestimular até a criar soluções corporativas com IA generativa? Muito pelo contrário. Quero que vocês façam muito. Mas a gente tem que saber quais são os guardrails, como que funciona de verdade a ferramenta que a gente está utilizando. E aqui eu estou falando de qualquer LLM. Todos, a IA generativa funciona da forma como que a gente está conversando agora, independentemente de qual grande modelo de linguagem. Então, a resposta curta, não completamente. Eu posso ter certeza, por exemplo, que eu estou num chat, num assistente, de perguntas sobre políticas de gastos corporativos. Eu vou ter certeza que ele vai usar só a minha política, não vai usar nada além, nenhum outro treinamento que aí ele tenha, alguma bagagem que ele tenha sobre milhões de políticas de gastos corporativos que ele tem no treinamento. Você não tem certeza. Você não vai ter 100% de certeza que ele vai usar só o seu documento, só a sua política. Bom, mas e aí, o que eu faço agora? Não, você tem várias estratégias de mitigação dessa situação. Como que eu aumento gigantescamente a probabilidade que ele use só o meu documento de política? Retrieval Augmented Generation. Um exemplo fácil de RAG é quando esta pergunta for feita, por exemplo, qual é o limite de gastos de jantar, quando eu estou numa viagem no exterior ou quando eu estou numa viagem dentro do país. E aí o que acontece? A gente fala, quando aparecer uma pergunta com essa característica, e aí você tem o lado bom do não determinismo, porque ele vai olhar essa pergunta e várias perguntas similares. Ele vai olhar para o contexto da pergunta e não palavra a palavra. Quando aparecer a pergunta, qual é o limite de gastos para um jantar numa viagem para o exterior, eu transformo isso numa consulta em uma base de dados ou uma consulta num documento. Aí eu vou falar assim, você vai até o documento de políticas de gastos corporativos, .doc.xls, .whatever, e você vai olhar na página 5, no capítulo 2, você vai ter a tua resposta. Então, assim, a gente já orienta a resposta do modelo de linguagem. Esse é o grounding, esse é o ajuste fino, esse é exatamente o RAG, que é transformar uma pergunta em linguagem natural em uma consulta em um banco de dados ou em um documento. Já está acabando? Já acabou. Eu falei para ele antes que 20 minutos era impossível falar oi, tchau. Bom, enfim, Tchau. Obrigada, pessoal. Só tem mais 4 perguntas. Eu juro que eu passo rápido. Dá para confiar em citações? Não, não dá. A citação, ela realmente ela enriquece a resposta, mas, às vezes, ela pode ser alucinada ou ela pode ter... E alucinada eu estou trazendo uma citação que não tem nada a ver, mas que existe, ou uma que eu criei. Então, recomendação, sempre verifique citações importantes, especialmente em contextos corporativos de decisões críticas. A gente vai ver, nos 2 minutos ainda que eu tenho de fala, que a validação humana é fundamental, principalmente para respostas críticas. O RAG ainda é importante.
Poxa, Gerson, você acabou de falar que é. Não, mas aqui o RAG foi criado há alguns meses, né? E os contextos de LLM têm crescido muito. E eles estão permitindo que a gente faça uma busca muito maior. Por exemplo, às vezes eu consigo, numa resposta só, levar em consideração metade do livro, metade do meu relatório, né? E aí, nesse caso, o RAG é suficiente, porque o RAG ele ajudava muito quando o contexto era pequeno, porque ele conseguia direcionar para você, né, a resposta correta. Sim, a justificativa é, o RAG é super importante, né, ele gera menor custo, menor latência, maior precisão e maior controle. Só para falar de controle, com o RAG você consegue auditar qual que foi a fonte utilizada para dar a resposta. Então, assim, você ainda tem uma ferramenta de auditoria, né, de verificação de qual foi a origem de verdade, real, utilizada para dar aquela resposta. A alucinação pode ser eliminada? Não. E aí eu vou deixar aqui só a frase, eu achei muito bacana, mas enfim. A gente tem que desafiar o nosso conceito básico e fundamental de erro, né? A gente tem que reinterpretar o que a gente considera como falha, né? E aí a frase é, em vez de uma imperfeição a ser erradicada, a alucinação pode ser vista como uma manifestação da capacidade criativa e exploratória da IA generativa. Um subproduto que mostra a sua habilidade de gerar informações novas e não determinísticas, né? A alucinação não é um bug. A alucinação tem que ser entendida como um risco gerenciável e não um problema eliminável, porque você não vai eliminar. Você tem que saber que existe, você tem que mitigar e diminuir ao máximo, mas ela faz parte do sistema de IA generativa. Validação eficiente de respostas. 4 pontos importantes aqui. Validação automatizada. Então, com um software, eu valido, por exemplo, formatos de números, formatos de respostas, de string, faixas de valores. Eu posso validar a consistência lógica da resposta. Então, a gente consegue automatizar a validação. A gente tem que... Para você ter resposta eficiente, você tem que validar essa resposta. Se você deixar tudo no braço humano, aí você não automatizou, né? Se você gerou um problema maior, você vai ter que ter um batalhão de pessoas validando a resposta. Então, validação automatizada, um LLM validando a resposta de outro. Isso funciona demais. E também é automatizado, né? E aí, com essas duas, validação humana seletiva. E, no final, feedback, loop de feedback, né, para você conseguir ter uma validação cada vez mais acurada. Como que a gente garante a consistência das respostas? Configure temperatura para 0. Né, a pergunta, assim, perguntas idênticas geram respostas idênticas? Nem sempre. Às vezes você faz a mesma pergunta e tem respostas diferentes. Como que você consegue ter respostas similares a perguntas idênticas ou similares? Temperatura igual a 0 é a criatividade 0 do modelo. Isso tem um trade-off, né? De novo, a alucinação é feature, não é bug. Se você põe temperatura 0, você está limitando uma feature, né? Mas pode ser que um caso de uso exija isso, né? Para ser mais determinístico ou menos não determinístico, né? Fixar uma versão do modelo. Então, assim, a gente acabou de falar que o modelo é retreinado, né? Então, hoje a gente está no Gemini 2.5. Né? Meu sistema está em 2.0. E com 2.0 eu consegui fazer um fine tuning para ter respostas muito objetivas. Segura um pouquinho. Lançou o 2.5, né? Segura um pouquinho, né? Testa ele no laboratório para ver se você conseguiu fazer as alterações no prompt para você continuar com esse modelo de resposta que você está tendo. Mas tem um detalhe. Em algum momento, o Google vai deprecar, vai desligar o 2.0. Então, você também tem que gerenciar essa evolução. Mantenha prompts em contextos idênticos, né? E um cache de perguntas e respostas similares também é importante. E o último slide, que é uma continuação da pergunta, né? Como que eu garanto, né, consistência de resposta, né? Mesmo com temperatura 0, pequenas variações no prompt podem alterar as respostas. Por exemplo, até uma saudação diferente. Oi, tudo bem? Boa tarde. Pode mudar um pouquinho a resposta, né? Para consistência máxima, normalize as perguntas antes do processamento, né? Mas a gente sempre tem que considerar que uma consistência de saída rígida, super determinística,
nem sempre pode ser uma abordagem apropriada. Qualquer atenção, a consistência absoluta pode não ser sempre desejável. Contextos diferentes podem justificar respostas adaptadas. Eu acho que vocês não tinham, né, ainda encarado esse tipo de abordagem, mas eu acho que é muito legal, porque nos coloca na mesma página do que efetivamente a IA generativa entrega, como ela entrega, quais são os seus limites e como mitigar alguns desses limites. Muito obrigado.